Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo o debate aí, os comentaristas falando sobre o João Martins, o auxiliar técnico do Palmeiras, né? Que reclamou da arbitragem entre Atlético Paranaense e Palmeiras e reclamou com toda a razão, pessoal, toda a razão o João Martins, porque foi um absurdo, foi uma covardia o que foi feito na partida entre Atlético Paranaense e Palmeiras. No começo da partida ali, o Zé Ivaldo, o zagueiro do Atlético Paranaense, deu uma cotovelada no Hendrick. O juiz não deu pênalti na hora, precisou o VAR chamar o árbitro e ele foi lá, viu, deu o pênalti, mas não expulsou o jogador do Atlético Paranaense. Os comentaristas estarão debatendo aí nesse vídeo, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Então vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Dos mundiais. Conquistaram algum? Os portugueses? Não. Eles são os, sabe eu acho tudo? que assim, Lá é o melhor do mundo e o Brasil não é nada. Sempre quando a gente fala de preconceito, a gente também tem que tomar cuidado para não ser preconceituoso. Não sei igual, mas... O que eu acho, não tem nenhum problema, no meu modo de ver, de um estrangeiro, de um europeu, vir aqui e de vez em quando criticar alguma coisa da atividade em que ele está ali exercendo, trabalhando. Nosso calendário, Sim. tem razão. O A nossa que incomoda arbitragem que é fraca. Em tem todas razão. as entrevistas coletivas, sem exceção, tanto do Abel quanto dos seus auxiliares, sempre existiu uma crítica muito pesada ao futebol brasileiro. Em todas as entrevistas, é algo sistemático. Isso acho que passa do limite, é inconveniente, é preconceituoso, sim. Agora, a discussão em relação à arbitragem, ontem a gente teve, na mesma rodada, o Filipão também sugerindo, mais do que isso, né, sendo bem direto, que havia um complô da arbitragem contra o Hulk. Ele até falou assim, lá todo mundo sabe na CBF e tal que existe uma má vontade, no mínimo, contra o Hulk. Aí é outra discussão. A do preconceito é uma história, a crítica à arbitragem a gente também sabe, né, Silas? Que tem quarta-feira São Paulo pela Copa do Brasil, final de semana o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, na outra semana a volta da Copa do Brasil, que a pressão sobre a arbitragem, ainda mais com o histórico do ano passado na Copa do Brasil, com os dois times envolvidos, São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo. O Palmeiras passou, até hoje, o Palmeiras reclama da arbitragem do jogo do Allianz Parque. Então tem muito disso também, né? Agitar pro jogo de quarta-feira, ou não? Eu acho assim, tem que separar as coisas. Primeiro, o cara ser colérico, o cara ser do jeito que o Abel ele também igualzinho. E outra, não é a primeira vez, não foi a primeira vez. Os caras já brigaram com o árbitro, ele já colocou esparadrapo na boca. O próprio João Martins? O próprio João Martins. Ele é o quê lá no Palmeiras? Ele é auxiliar técnico. Eu acho que a primeira função do auxiliar técnico é blindar o treinador. A gente entrevistou o Herman Burgos, auxiliar do Simeone. Foi durante muito tempo. O cara deu aula de auxiliar técnico. Então, acho que a primeira coisa é que o João Martins tem que entender que ele é auxiliar do Abel Ferreira. A gente respeita as características dele, se é português, se é alemão, o que é. Teve razão no lance do Zé Ivaldo com o Hendrick. Daqui a pouco a gente vai até analisar isso. Que a gente viu, teve razão, o Jean-Pierre foi mal pra caramba ali naquele lance, não expulsou o Zé Ivaldo, prejudicou o Palmeiras, prejudicou. Mas já prejudicou o Atlético também, já prejudicou o São Paulo, não o Jean-Pierre, digo, a arbitragem. Já prejudicou o Vasco, o Flamengo, todo mundo foi prejudicado em algum momento. Agora, pra mim, ele foi pouco inteligente. Por quê? Porque ele tomou a frente de Anderson Barros, ele tomou a frente do Cícero de Souza, ele tomou a frente de gente. Esses sim são os que tem que ir lá reclamar do lance da arbitragem. Ele tem que falar do jogo. Mas você acha que essa galera não estava sabendo que ele ia fazer isso? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que deram muita linha para ele e agora vão ter que puxar a linha dele porque ele extrapolou e ele extrapolou demais. Eu acho que ele desrespeitou o futebol brasileiro. Eu acho que ele desrespeitou. Eu joguei em Portugal, joguei no Sporting. Acho que ele dá um recado do vestiário. E o futebol português, nossos jogadores brasileiros são melhores na história do que os jogadores portugueses. A gente não fica aqui falando disso.
Exatamente. A gente não fica falando disso aqui, a gente respeita, quer vir jogar aqui, vem, quer trabalhar aqui, trabalha. Agora, eu acho que ele faltou muito respeito. E pela forma onde também, ele né? tá, Tipo, justamente. é por isso que ninguém se interessa pelo futebol brasileiro. Eu acho que é isso que é o pesado, Plea. Eu acho que é essa a questão, sabe? É por isso que ninguém olha pra cá, por isso que isso aqui é quase assim, entre aspas, uma bagunça, um teatro. O Henrique foi enfim. contratado como? Acho que ele tem razão em O falar. Vitor Roque foi contratado Sim, como? exatamente. Ninguém tá vendo? Com relação à arbitragem, ele pode pontuar, Não. porque é um lance que talvez mude um cenário de jogo, né? Tem a penalidade, o jogador é expulso, nem sabe o que isso, o reflexo tem dentro do campo. Então, assim, agora, quando ele leva para a questão de país, realmente, onde ele está, né? Em cima do que o Djalma falou, o Silas está dizendo também. Isso aqui é uma bagunça, por isso que ninguém olha para cá. É lógico que todo mundo olha para cá. Eu até falei, a gente conversou um pouco, né? Pô, a gente olha, assim, o Guardiola nunca esteve aqui, né? Mas você vê como ele fala do Brasil, né? Então, assim, o que inspirou o Guardiola a trabalhar, a maneira como eles olham para o jogador brasileiro, o respeito, o time do Tele Santana. O treinador. Então, assim, a gente sempre fala que os portugueses, né, que a gente tem um grande número aqui, eles são estudiosos, conhecedores de futebol e também tem que ser da nossa história. Então, assim, acho que pontuar com relação à arbitragem, como o Djalma falou, a calendário, só não começa, assim, essa conversa de que, isso é uma bagunça, por isso que ninguém olha para o Brasil, diminuindo a gente como país, eu não acho isso legal, assim. Então, eles têm a maneira deles, eles são intensos realmente. Eu já falei várias vezes aqui, eu admiro isso, essa intensidade na beira do campo. De vez em quando chutar um microfone, um copo d'água, eu acho que isso faz parte de quem quer vencer e as coisas não estão dando certo, ou você está incomodado. Isso é um cenário dentro do esporte. Agora, algumas palavras que ele proferiu na coletiva, eu acho que já saem um pouquinho disso, nos atingem também como brasileiros, como o Djalma falou. O Brasil abriu as portas para eles ganham muito bem aqui, são reconhecidos, por isso que a gente pega no pé, mas a gente também reconhece o trabalho bem feito. Então, acho que vale a reflexão, sabe, Plirra? Então, assim, toda hora o Abel mesmo fala, não, eu vou tentar melhorar, eu vou tentar ficar um pouco mais calmo, mas chega algum momento que não só fica calmo, mas a reflexão das palavras que são usadas, e eu torço para que continuem tendo sucesso. Sorte dele que o Anderson estava lá, porque o Anderson encerrou a entrevista, porque senão aquilo ali ia seguir. O Silas, e sendo mais ainda pouco inteligente, porque ele está trabalhando aqui, né? Então ele fala que aqui ninguém olha, não é top, né? Por que ele não está num top da Europa? Sim. Eles não estão, porque se eles fossem convidados, com certeza eles iriam. Então ele está se diminuindo também. Tem muita porque gente ele que tá olha aqui. O mundo do futebol ele tá olha na pro bagunça. Brasil, sim. Se ele acha que é a bagunça, ele está na bagunça. O Brasil tiroteio, Palmeiras CBF, gerado por essa entrevista do auxiliar. Ô, Plirra, assim, é um assunto que isso aí é uma ramificação só do real problema, eu acho, né? A gente tá pegando um pontinho, né, dentro de um grão de areia no meio de uma praia. Porque a gente tem vários exemplos. O Filipão mesmo, nessa mesma rodada, dando declarações fortes. A gente tá conversando ao Marcos Braz, falando pro árbitro, esqueci o nome, Graciani, que ele podia botar na súmula porque esses caras da federação estavam mandando que com ele não acontecia nada. Isso tudo o que é? Isso é assintomático. É reflexo de uma coisa maior. Então, assim, eu acho que primeira coisa, a gente tem que entender que não tem vilão nem mocinho. Todo mundo tem sua parcela de culpa. Ele tem, porque para mim foi local errado, pessoa errada, palavras escolhidas erradas. Não era o momento de cobrar. A cobrança tinha que ser feita, mas não era o momento, nem o local e nem a pessoa para fazer. Né? Exatamente. Tem que ser, porque aquilo ali virou contra ele. Né? Outra coisa, eles têm culpa, os treinadores, eu não estou falando do Abel, estou falando dos treinadores, porque a gente tem o Mano, um cara explosivo, o Filipão explosivo, assim, tem Cuca, um monte de treinadores. Porque eles não ajudam também nesse ponto. O jogador brasileiro também é culpado, porque em muitos pontos não ajuda. Nós da imprensa também somos culpados, hoje eu me coloco na imprensa, porque a gente às vezes dá muito palco para declarações que não tem conteúdo nenhum. Sim. E assim, olhando a gente, entre aspas, está no nosso papel, porque eles nos dão arma para a gente fazer um programa quase todo só sobre isso, né? É um assunto que, para mim, eu odeio falar, mas é o que as pessoas querem ouvir. Mas o principal 90% é quem comanda o futebol. Tudo é reflexo do comando, tudo. Num time tu vê que é reflexo do treinador, numa empresa tu vê, na tua casa tu vê, os teus filhos são reflexos da educação que tu dá. E a CBF hoje, para mim, o que a CBF tem feito assim? E aí,
os clubes reclamam, o Marcos Soares reclamou do gramado, que o gramado sintético vai virar outro esporte. Por quê? Pra sem te interromper, agora tá bom. Os gramados que nós jogávamos, e quantas vezes você foi prejudicado por arbitragem, você e eu? Então, é isso. Cara, e assim, não melhorou muito o gramado no Brasil? As coisas não estão só piorando. Se ele soubesse da nossa história, falou, opa, tá muito melhor o gramado agora. O que era antes está melhor hoje, né? Tá melhor. Estrutura, gramado. O calendário. Pô, a gente já viu aqui, e outro dia conversamos com o Juninho, de um time jogando... 2 partidas no mesmo dia. 2 partidas no mesmo dia. O calendário era bom antes, tá melhor um pouco. Mas eu acho que a gente, nós estamos atrasadérrimos, mas... Então, acho que a gente tá muito atrás, cara. Se a gente... Mas não é fácil. Não, mas assim... Nós somos um país que tem um monte de estadual. Isso é muito subjetivo. Como é que tira o estadual? Não é fácil. Não, isso é muito subjetivo. É o pensamento de cada um. Essa coisa da arbitragem é mesmo um ciclo. Sim. Porque o cara é prejudicado, ele reclama. O que não dá é pro CNM virar público e falar que tá às mil maravilhas. Mas é que tá, Plirra. Ele reclama quando é prejudicado. Sim. Quando é favorecido, ele não abre a boca. Ele reclama quando o gramado é sintético, porque quando perdeu. O time dele perde. Né? Aí o gramado dele é ruim, ele não reclama. Ele joga a bola pro sintético. Aí, quando o calendário prejudica, ele reclama. Quando não favorece, ele não reclama. Quando o fair play financeiro, que não tem, poderia ter para beneficiar ele, ele reclama. Senão, ele não reclama. Assim, resumindo, quando a opinião não é liga. A opinião não é dentro da ética. Não, a liga. Interesse. A liga só vai sair. A liga é boa quando é boa pra mim. Se não é boa pra mim, não. Tem que ser boa pra nós. Não vai sair do lugar enquanto a gente não pensar assim. E a CBF não conseguiu tomar a frente disso. E se a gente, quer seja o meio que envolve o futebol, não tiver uma atitude, a gente vai ficar reclamando. A gente tem que propor soluções. Não adianta só ficar reclamando, cara. Hoje o chama no VAR não vai provocar discussão e eu imagino que opiniões diferentes. Acho que vai todo mundo concordar com o erro do Jean-Pierre, salvo pelo VAR. Mas, na verdade, minha curiosidade vem da atitude do zagueiro, não em fazer o que fez, mas por que fazer o que fez. Chama no VAR. Olha lá, chama no VAR, comecinho do jogo, instantes iniciais na Arena da Baixada, o Zé Ivaldo me solta o cotovelo no pescoço do Endrick. Faz o pênalti e só não é expulso porque o Jean-Pierre, na minha opinião, e acho que na opinião de vocês também, errou e vai pegar a geladeirinha, viu? Ele não Essa errou. é a notícia de amanhã. Pirra, ele pipocou. Pipocou? Pipocou, mas claro que sim. Pirra, eu queria que ele desse entrevista para explicar. Eu queria que ele desse entrevista. Se fosse no campo de jogo, beleza. Ele foi lá na tela, olhou não sei quantas vezes o lance. Na hora que olhou, não tem como. É impossível ele voltar pro campo e falar assim, é para amarelo. Ele não impossível. quis, né? Não quis, exatamente. Um árbitro de Série A de brasileiro, do tamanho que ele tem, não... É inadmissível. Erro técnico a gente entende, erro de interpretação a gente entende. Isso é do ser humano. Agora, ele não teve coragem. Agora, Praz, numa escala de 0 a 10, se tu me falar que errou mais o árbitro ou o zagueiro, eu fico com o zagueiro, que não existe. Ele tá com a bola dominada. Ele fazer uma coisa sair dessa... com a bola. Ele deu sorte que não pegou no rosto. Você pega aqui, quebra. Mas o zagueiro, O Zé que Ivaldo é podia isso? fazer qualquer coisa, chutar a bola pra escanteio, girar e sair jogando grandão. Proteger a bola, lógico. Ele quisesse ali, mas... Capita, dos pênaltis mais tolos que eu já vi na vida. Eu também não, assim... E ainda com agressão. Pode ter alguma coisa assim, mas porque é um pênalti com agressão, né? Uma bola que estava controlada, enfim. Ele tinha várias esse cara é expulso, como deveria ter sido expulso? Pô, O prejuízo que ele tinha causado? Até o Thiago Heleno baixa a cabeça, olha só. Tem um monta-quebra que ele faz, o Thiago Heleno faz assim. Mas é que os caras estão sofrendo Olha lá, muita... Olha o Thiago Heleno, quando ele dá... É porque é inesperado demais. Os árbitros, Plirra, não, ele faz a falta com o controle da bola. Ele tá com a bola e faz a falta. Ele larga a bola, ele abre o cotovelo, ele busca, né, a cotovelada. Os árbitros estão sofrendo muita pressão de quem dirige o conselho de arbitragem, porque... Vocês assistiram o jogo do Corinthians, não? Sim. Até o Red Bull fazer o primeiro gol, a Edna estava pitando o jogo perfeitamente bem. Não me fala mal da Edna, que ela tá no bola da vez sábado. Vai me complicar. Mas ela tem foi que bem ouvir. pra caramba, ela é árbitro, ela é médica. Porque o jogador do Red Bull tomou uma pancada, ficou no chão, o outro tomou uma pancada, ficou no chão, ela ficou dando de dedo no jogador e deixou o jogo seguir. Vou deixar você falar da Edna, 2 minutos. não, Paulo Silas. Plirra, olha... Vamos pro sábado, vamos pro Maracanã? Bora. De Arrascaeta, titular.
E agora aqui, pessoal, nesse vídeo trazendo a classificação atualizada aí do Campeonato Brasileiro 2023, após a 13ª rodada, né? Só atualizar o último jogo aqui, onde o Coritiba venceu o Goiás por 2-1, e o Coritiba chegou aos 7 pontos da competição. Palmeiras, que ficou no empate com o Atlético Paranaense em 2-2, está ali na 4ª colocação com 23 pontos. No G4, né? Poderia estar melhor com 25, mas o Palmeiras foi prejudicado nessa partida contra o Atlético Paranaense. Então a classificação atualizada: Botafogo 33, Grêmio 26, Flamengo 25, Palmeiras 23, Bragantino 23, Fluminense 21, São Paulo 21, Internacional 21, Atlético Paranaense 20, Atlético Mineiro 20, Fortaleza 20, Cruzeiro 18, Cuiabá 15, Santos 13, Bahia 12, Corinthians 12, Goiás 11, Vasco 9, América Mineiro 9 e o Coritiba com 7 pontos. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.